Paz do Senhor, irmãos, que todos sejam na graça de Deus, amém? O último capítulo que eu li, da leitura bíblica que eu fiz aos irmãos e irmãs, fala sobre uma causa, que por causa do boato sobre o avanço do exército egípcio, os babilônios levantaram o seu cerco de Jerusalém. Como consequência, a aliança feita por Zedequias pela ordem sacerdotal e pelos nobres de Jerusalém foi quebrada. Os servos que haviam sido libertados foram rapidamente forçados a voltar à servidão. Isso irou o Senhor, irmãos. Irou grandemente o Senhor. E o juízo foi pronunciado, como é evidente nesse capítulo. Aqui, a ira do Senhor foi porque naquele versículo, o último versículo que eu li para vocês, que o povo que Deus havia libertado, da escravidão, simplesmente voltaram à servidão de novo. E isso irou a Deus. Por quê? Porque ele tinha tirado os filhos dele da escravidão. Hoje nós vamos entrar no capítulo 35, que fala da obediência dos regabitas. A palavra que veio ao Senhor, a Jeremias, do Senhor a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vá à casa dos regabitas e fala com eles, e os leva à casa do Senhor, e uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. E tomei então a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazínias, e os seus irmãos, e todos os seus filhos, e toda a família dos regabitas. Irmãos, Jeremias citados aqui não era o profeta Jeremias, mas um dos chefes regabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdálias, homem de Deus, a qual estava junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maaseas, filho de Salum, guarda dos vestíbulos. E pôs diante dos filhos da família dos regabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: Nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem os vossos filhos. Aqui, irmãos, Jonadab era um queneu, um dos descendentes do sogro de Moisés. Ele viveu na época de Geu, rei da Confederação Norte de Israel, irmãos. Em alguma evidência de que ele possa ter ajudado ao Geu ao seu extermínio da família perversa de Acabe. No livro de 2 Reis 10, 15 e 17. De qualquer modo, ele definitivamente não era idólatra e parece ter tido zelo pelo Senhor. Ele mandara que jamais seus filhos e nem os filhos de seus filhos beberiam vinho, que embebeda e nem morasse em casas. Essas ordens eram obrigatórias de geração a geração, e parece que eles as haviam cumprido, pelo menos até esse tempo, irmãos? Pelo que se percebe, eles seguiam, à risca, eles obedeciam a palavra de Deus. Versículo 7. Nem edificareis casas, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a tereis, mas morareis em tendas, como os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vos andais peregrinando. E nós obedecemos a voz de Jonadab,
nosso pai, filho de Recabe, em todas as coisas que nos mandou, e de não beber vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos e filhas, nem edificarmos casas para nossas habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tenda e ouvimos e temos feito conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Mal sabiam eles, essas pessoas, que o Senhor estava tomando nota cuidadosamente de todas as atividades delas, irmãos. Portanto, quando no momento chegou para que eles fossem usados pelo Senhor como um exemplo de fé e obediência, eles estavam disponíveis. Mas aconteceu, no entanto, que quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiu a esta terra, dissemos: vinde, vamos-nos Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa dos exércitos da Síria, e assim ficamos em Jerusalém. E veio então a palavra de Jeremias, do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e disse aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: não recebereis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até hoje, por escutar o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, dizendo: convertei-vos para cada um de seu mau caminho, e emendai as vossas obras, e não ide após outros deuses para os servir, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e os vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos, o vosso ouvido, e nem obedecestes. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, e eles lhe ordenou, mas este povo não me obedeceu. Mais uma vez, irmão, o Espírito Santo ressalta a comparação dos recabitas com o povo de Deus. Os recabitas obedeceram, enquanto Judá não. 3 vezes neste capítulo o Senhor emprega a frase: nem me obedecestes. A repetição mostra ao leitor a importância desse mandamento, a importância de obedecer à palavra de Deus, obedecer, ser fiel a Deus. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, porque lhes tenho falado e não ouviram, clamei a eles e não responderam. A aliança de Deus com os recabitas. E disse Jeremias à família dos recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: porque obedecestes o mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os teus mandamentos e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, porquanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Nesse versículo, irmãos, aqui fala a forma desta promessa é notável. Exatamente o que o Senhor tinha em mente com isso não está claro. Isso sabemos, era um favor, o fato de ser comparado apenas com o que é concedido aos seus servos mais honrados entre os israelitas, os patriarcas, os sacerdotes e os profetas. A propósito, eles recusaram o mandamento de beber vinho, mesmo quando o Senhor sabia que eles o fariam, e mesmo que eles deveriam ter recusado. Capítulo 36, irmãos. A palavra de Jeremias, da parte de Deus, dos juízos escritos por Baruque. E aconteceu no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio do Senhor a palavra a Jeremias, dizendo:
Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho te falado contra Israel e contra Judá, e contra todas as nações desde o dia de que comecei a falar, desde os dias de Josias até hoje. Isso se refere, irmãos, às profecias de aproximadamente 23 anos. Elas hoje formam a parte da nossa Bíblia, que conhecemos hoje como o livro de Jeremias. Pelo menos até aqui, com o restante acrescentado com o passar do tempo, irmãos. Versículo 3. Pode ser que os da casa de Judá ouvirão todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que voltem cada um ao seu mau caminho, e eu perdoe a sua iniquidade e os seus pecados. Que era para voltar, né, dos maus caminhos. E chamou Jeremias a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha falado do rolo de um livro. O livro dos juízos, livro lido por ajudar. E ordenou Jeremias e Baruque, dizendo: Eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra tu, pois, e lê neste rolo, que escreveste da minha boca, as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, da casa do Senhor, no dia de jejum. E as lerás também aos ouvidos de todo Judá que vem na sua cidade. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada qual ao seu caminho. Porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra esse povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo o que lhe havia ordenado Jeremias. O profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu que no 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês, apregoaram jejum diante do Senhor em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha da cidade de Judá. Então leu Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior na entrada da porta nova, a casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. O eleito sobre Miqueias e os príncipes. E Miqueias, filho de Gemarias, filho de Jafã, ao ouvir todas as palavras do Senhor daquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que estava ali assentado todos os príncipes de saber, Elisama, o escriba, e de Dilaias, filho de Zemaias, e Eunatã, filho de Acbor, Jeremias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. Miqueias anunciou-lhe todas as palavras que ouvira, quando Baruque as lera no livro dos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netânias, filho de Zelemias, filho de Cusai, dizer a Baruque: Toma tua mão o rolo que lestes aos ouvidos do povo e vem a Baruque, filho de Nerias. Tomou o rolo em sua mão e foi a eles. E disseram-lhe: Assenta-te agora e os lê aos nossos ouvidos. E Baruque leu aos seus ouvidos. E aconteceu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, olharam temerosos uns aos outros e disseram a Baruque: Sem dúvida nenhuma anunciaremos ao rei todas essas palavras. E perguntaram-lhe, dizendo: Declara-nos agora como escrevestes a sua boca todas essas palavras. E disse-lhe Baruque: Com a sua boca ditava-me todas essas palavras e eu a escrevi com tinta no livro. Então disseram aos príncipes a Baruque: Vai, esconde-te tu a Jeremias e ninguém saiba onde estás. Joaquim queima o rolo. E foram ter com o rei Áltrio.
Mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. E enviou ao rei Jeudi para que trouxesse o rolo, o qual tirou a câmara de Elisama, o escriba, e leu Jeudi aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam ao lado do rei. E o rei estava na casa de inverno, no 9º mês, e havia um braseiro ardendo diante dele. E aconteceu que, quando Jeudi havia lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu sobre o fogo que havia no braseiro. Irmãos, todo o cenário indica que, à medida que o rolo era lido a Jeudi, certas partes enfureciam o rei, que, portanto, por desprezo, mandava que fosse cortada e lançada ao fogo. Quantos nas atualidades, irmãos, de uma maneira ou outra, não estão fazendo a mesma palavra, o mesmo que a palavra de Deus? Do que eles não gostam, eles ignoram. E não temeram nem rasgaram as suas vestes o rei de todos os servos, que ouviram todas aquelas palavras. Embora Eutanã, Delaias e Gemarias tivessem rogado ao rei que não queimasse aquele rolo, ele não lhes deu ouvido. Antes ordenou ao rei, filho de Eumaleque, e a Seraias, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor tinha o escondido. O Senhor tinha escondido, efetivamente interessante. Os Jeremias e Baruque já havia sido dito pelos 3 homens do versículo 25, e por outros que deviam se esconder. E ninguém saiba onde estás, nem dúvida. Esses homens tinham a mente do Senhor quando isso foi feito. Amém? O livro reescrito, os juízos acrescentados, Joaquim ressentenciado. Então, irmãos. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Depois que o rei queimara o rolo com as palavras de Baruque, tinha escrito na boca Jeremias, dizendo: Toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam ao rolo, que queimou Joaquim, rei de Judá. E dirás, e Joaquim, rei de Judá, assim diz o Senhor, tu queimastes este rolo, dizendo: Por que escreveste nele, dizendo, certamente o rei da Babilônia virá e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será jogado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo-eis e a semente aos seus servos por causa da iniquidade deles. E trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo o mal que tenho dito contra eles e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias o outro rolo e o deu a Baruque, o escrivão, filho de Nerias, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que o rei de Judá, Joaquim, havia queimado no fogo, e ainda foram acrescentadas a elas muitas outras palavras semelhantes. Joaquim recebeu a notícia, irmão, segundo o rolo não se sabe. No entanto, as suas ações pecaminosas não detiveram a palavra de Deus, porque um ou outro rolo foi escrito que continha tudo o que havia sido escrito e mais ainda foi acrescentado. Como já dito, esse é o próprio livro que está na Bíblia, chamado o livro de Jeremias. Irmãos, nós vemos aqui no livro de Jeremias muitos acontecimentos aqui nessa leitura bíblica. Nós vemos que está acontecendo no mundo de hoje, irmãos. Quantos países por aí, não só os países lá fora, mas aqui dentro mesmo,
nós vemos que as pessoas se iram contra a palavra de Deus, rasgam a Bíblia, queimam, proíbem as pessoas levarem a palavra de Deus, proíbem as pessoas profetizarem sobre as palavras de Deus. Então, o que acontece? As pessoas, hoje, muitos estão esquecendo a palavra de Deus, estão simplesmente ignorando a palavra de Deus, desprezando o que vem de Deus. Então, nós temos que ter forças e acreditar que quanto mais nós temos fé, nós crer na palavra que está na Bíblia, que é a própria palavra de Deus, nós temos que entender que nada nesse mundo vai nos afastar da presença de Deus. Mesmo, irmãos, porque muitas vezes Deus fala, orai, vigiai e orai. Por que nós temos que se apegar a ouvir a palavra de Deus? Porque a fé vem pelo ouvir, não é pelo falar. Mas nós temos que ler, irmãos, a Bíblia, nós temos que pedir discernimento a Deus, sabedoria a Deus, para nós entendermos a palavra de Deus, porque lá na frente não haverá mais Bíblia para nós lermos, irmãos. Nós iremos procurar a palavra de Deus e nós não vamos achar. Nós iremos buscar a Deus e nós vamos ter uma dificuldade para achar. Por isso que nós temos que ser fiel hoje, nós temos que honrar o hoje, nós temos que se aproximar dele hoje, para que amanhã nós não estejamos distante dele. É verídico, irmão, é uma palavra verdadeira. Amanhã não haverá a Bíblia, não haverá o livro da vida para nós lermos. Por isso que nós temos que guardá-lo aqui na mente. Nós temos que guardar versículo por versículo, palavra por palavra. Toda a palavra que Deus deixou para nós. Hoje eu estou aqui fazendo uma leitura bíblica. Mas amanhã eu tenho que pegar e ler, reler. Eu preciso buscar mais. Junto com vocês, irmãos, eu preciso buscar, eu preciso aprender mais de Deus, porque amanhã nós não teremos o livro para nós abrir, a palavra de Deus para nós lermos. Por isso que nós temos que guardar a palavra de Deus no coração, na mente, para amanhã nós não se preocuparmos se alguém chegar e querer tomar nossas Bíblias, tirar a palavra de Deus das nossas mãos. Eles podem tirar das nossas mãos, mas eles não tirarão das nossas mentes, irmãos. Que nós possamos guardar essa palavra, que nós possamos entender a mensagem de Deus. Amém? Que vocês todos fiquem na paz do Senhor. Que essa leitura bíblica venha trazer sabedoria e discernimento na vida de cada um de vocês. E que Deus abençoe a vida de cada um, irmão e irmã. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, irmãos.